precisamos entender é que nem sempre toda alteração de volume vai ser a gordura. Muitas vezes a gente acorda magrinha e vai dormir com a sensação de que está mais gordinha. Porque muitas vezes é isso que acontece, não é? Ao longo do dia a nossa roupa começa a apertar, tudo começa a incomodar, a barriga fica mais estufadinha, a gente fica com a marca da meia. Tudo isso é o inchaço. E ele vai ter relação direta com as alterações hormonais, como, por exemplo, a famosa TPM, que vai nos acompanhar todo mês. Então, pelo menos uma semana no mês, a gente vai estar um pouquinho mais inchada. Os hábitos alimentares também vão influenciar de alguma maneira. Alguma intolerância ou sensibilidade alimentar que a gente tem também vai provocar um aumento na retenção de líquidos. E o que será de total importância é a gente reconhecer e perceber o edema e conseguir conscientizar o nosso cliente sobre o edema. Isso a gente já falou no módulo anterior. Quem ainda não assistiu, volta lá para assistir. É muito importante que o cliente entenda o que o inchaço representa para ele e o quanto representa na balança. Quais são as regiões que ele vai ter mais predisposição a inchar? E a nossa função é ajudar o cliente a perceber isso. No início do tratamento, eu sempre peço para o cliente se pesar todos os dias de manhã, assim que ele acordar e antes de dormir. E eu peço para ele ir anotando os pesos e depois levar para eu analisar. Uma pessoa que não tem retenção de líquidos apresenta uma variação de até 300 gramas. Pode ter pessoas que vai sofrer alterações de até 3 ou 4 quilos. O que é mais comum é uma alteração de 1 quilo. E a gente orienta o cliente a pesar e anotar o peso também no período da TPM. Com isso, a gente vai começar a conscientizar o nosso cliente que nem toda alteração na balança significa que ele engordou. Porque muitas vezes o inchaço ele vai desmotivar o nosso cliente que está num processo de emagrecimento. E quando o cliente entender que ele tem uma retenção de líquidos, com certeza ele vai se fidelizar ao Drenacryl. Porque essa é uma alteração que ela estará presente sempre. Observe nesse caso. A maioria dos profissionais e todos os clientes vão falar que é gordura localizada. Mas como pode a cliente não mudar nenhum hábito e ter essa diminuição em apenas 15 dias? Obviamente ela teve essa diminuição porque era edema. E é claro que a gente vai continuar usando a criofrequência, da maneira que vocês já aprenderam. Porque em muitas situações a gente vai precisar fazer associações. Porque o objetivo principal do Drenacryl é melhorar a retenção de líquido. Quando a gente quiser também uma melhora na flacidez de pele, vamos continuar usando a criofrequência convencional. E quando tiver, por exemplo, gordura localizada, a gente pode fazer uma associação com criofocos. A gente vai poder associar também até com criolifting, porque em algumas situações as pessoas incham também o rosto e o pescoço. E o Drenacryl também vai oferecer resultados ali. Mas é claro que mesmo que o nosso objetivo e a queixa da nossa cliente seja a retenção de líquidos, como efeito colateral, vamos ter a melhora da flacidez de pele. Essa cliente, ela se incomodava muito mais com edema do que com a flacidez de pele. Agora ela ficou tão feliz com o resultado na flacidez que ela já vai começar a fazer a aplicação convencional da criofrequência. E esse é um exemplo de que aconteceu a melhora do edema, mas também melhorou o colágeno estrutural. Por isso, sempre a importância da avaliação e da gente conseguir reconhecer as disfunções que a nossa cliente apresenta, para a gente conseguir escolher qual vai ser a melhor aplicação para aquele caso e a queixa dela. E também até para a gente conseguir dar um bom prognóstico da melhora que ela terá.
Mais exemplos aqui de como a melhora pode acontecer em vários locais que não foram tratados. E nesse exemplo, podemos observar que muitas vezes o resultado do Drenacryl vai acontecer alguns dias após a sessão, normalmente de 3 a 5 dias. A cliente sentirá muito mais diferença. E aqui podemos observar que o Drenacryl não apresentará resultados na gordura localizada. A prega continua a mesma. E nessa foto, eu quero mostrar para você como o edema interfere muito na forma corporal. Essa foto tem 6 anos de diferença. A paciente está exatamente com o mesmo peso. E observem que na última, ela aparenta estar bem mais magra. E essa paciente, a mesma coisa. Na nossa área, a expectativa do cliente sempre é alta. Num tratamento de gordura localizada, por exemplo, o paciente ele vai ficar satisfeito quando a barriga dele fica negativa, não é assim que acontece? E no tratamento de retenção de líquido, ele só vai ficar satisfeito quando ele não inchar nunca mais. E a gente sabe que não é assim. Então é importante a gente sempre fazer as comparações com as primeiras fotos que temos do nosso cliente, para a gente conseguir mostrar para ele os resultados, principalmente para aqueles que não alcançam o resultado que eles esperam. Quando o cliente notar que ele está melhor agora do que ele estava quando ele começou o tratamento lá atrás, com certeza ele vai se fidelizar e vai entender a importância da prevenção.